Estão reclamando para chamar o árbitro de vídeo. Seu juiz, vai olhar. Para que tem árbitro de vídeo? O Campeonato Carioca tem que acabar. Acaba, Carioca. E o futebol feminino depende de vocês para sobreviver. Um quarto árbitro ofender racialmente um jogador é que dá nojo. Vocês são demais, cara. Salve, salve! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à 11ª edição do podcast Chuteira Ativista. Eu sou Guilherme Medeiros e neste programa vamos falar sobre a troca dos técnicos no Brasileirão e o comum acordo entre clubes e treinadores. Antes de apresentar o Reni, que já está aqui conectado comigo, alguns recados importantes. Você pode nos seguir nas redes sociais. Estamos no Twitter e no Instagram como @chuteiraativista. Você também pode nos ouvir pelo YouTube, se inscrever no nosso canal, Chuteira Ativista, deixar o like e o comentário. E você pode ouvir o Chuteira Ativista nas principais plataformas de podcasts. Reni Ravanelli, nesta manhã chuvosa que estamos gravando, aqui em São Paulo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como você está? Dê o seu oi e a sua satisfação para a torcida brasileira. Alô, Brasil! Fala, Gui! Bom dia, boa tarde, boa noite para você, para todos os nossos ouvintes, as nossas ouvintes. Chuvinha que vem a calhar nesse tempo de queimadas, fuligem, ninguém aguenta mais. Fora os livros velhos que eu tenho aí também, que ataca a rinite também. Então, chuvinha que vem a calhar, mas nós dois gostamos de calor, né? Então pode chover com calor, chuva de verão, seria uma coisa maravilhosa. Demorou, Gui, mas estamos inaugurando hoje, na 11ª edição do Chuteira Ativista, a nossa caixinha de recados. Gui, nós perguntamos no dia 14 de agosto lá no nosso Instagram. O Chuteira Ativista quer saber, quando foi sua última vez em um estádio de futebol? Conte para nós. Referente ao nosso último episódio, que falamos da volta ao público aos estádios. Se você não ouviu, corre lá. Algumas informações já correram, mas outras permanecem intactas e que elevam essa discussão. Recebemos 2 recadinhos. Um deles do meu brother lá de Ribeirão, Marcelo Mota. Ele falou aqui, faz tanto tempo que demorei para lembrar. Foi na Arena Corinthians com o Fernando Calvo, outro amigo dele, Colômbia e Chile pelas quartas da Copa América 2019. Até mandei um zap para ele agora há pouco perguntar como é que foi esse jogo mesmo, Marcelo. Ele falou, Renizão, foi um 0-0, o VAR anulou um gol de cada lado e nos pênaltis deu Chile. Legal, Marcelo, obrigado pela mensagem. Reni, teve Copa América há 2 anos no Brasil, hein? Teve tanta Copa América no Brasil que o nosso colega tem que colocar até a edição que ele assistiu, porque é complicado. Reni, outra pessoa que respondeu a nossa caixinha foi a nossa querida Bia Fialho, responsável mora aí pelo logo do Chuteira Ativista, pelo design do Chuteira Ativista. A Bia levou o avô dela para conhecer o Palestra Itália, Allianz Parque, junto também com o namorado dela. Legal, Bia, show de bola você ter levado o seu avô para conhecer o estádio do Palmeiras. Reni, então, abrimos a caixinha, vamos agora para aquela tradicional introdução sobre o tema de hoje. Em março deste ano, uma novidade no Campeonato Brasileiro foi divulgada. Seria o primeiro campeonato da história com limite para as trocas de técnicos dentro da competição. Na prática, ou melhor, em tese, cada time só pode ter 2 treinadores ao longo das 38 rodadas do Brasileirão. Ao mesmo tempo, cada comandante só poderá dirigir 2 times diferentes. Esse tipo de limitação não existia antes. Resumindo a regra, ou dizendo de outra forma, cada clube pode demitir o técnico uma vez. E cada treinador pode pedir demissão também uma vez. Quem pedir a segunda não pode mais treinar o time na mesma competição. Além da Série A, as séries B e C também optaram por seguir essa medida.
Caso uma equipe demita o treinador pela segunda vez, ela só poderá efetivar no cargo um profissional que já seja funcionário do clube com no mínimo 6 meses de casa, como, por exemplo, um auxiliar fixo ou técnico das categorias de base. Mas, Reni e meus amigos, tem uma brecha na regra. Caso a saída do treinador seja em acordo mútuo entre as partes, ou seja, entre técnico e clube, a demissão não conta na regra. Assim, Reni, na prática, tanto os comandantes quanto os times podem se acertar para uma saída consensual. Desde o início do Brasileirão até o momento em que estamos gravando, foram 9 trocas, algumas delas no já famoso comum acordo. Ô, Reni, uma pergunta que eu quero fazer para você, e você também pode fazer aí uma longa divagação sobre esse tema. O que você está achando dessa regra, Reni, até o presente momento que estamos gravando? Olha, Gui, o curioso, a gente não pode deixar de destacar, né, que teve uma demissão na primeira rodada, né? No primeiro dia. Primeiro dia. No primeiro o Cuiabá mandou embora o Alberto Valentim, né? O que já foi uma piada pronta totalmente, né? E como você destacou, a regra veio com boas intenções, foi uma coisa que pensávamos que seria algo interessante para acabar com esse vai e vem de treinadores, demite, contrata, mas esse comum acordo jogou um pouco de água nesse chope do torcedor, dos comentaristas, dos entendedores sobre a efetividade da medida, né? Comum acordo. Uma das definições de comum é que pertence simultaneamente a mais de um. E o que, nesse caso, pertence simultaneamente a mais de um? No caso, o clube e o treinador. O interesse. O que eu quero dizer com isso? Ô, Gui, você sabe muito bem da nossa amizade que a gente tem, que eu conheço um pouco do futebol do interior de São Paulo. E eu cito isso porque nos clubes menores as coisas são mais difíceis. Se nos grandes orçamentos, que a gente pode também falar que são grandes dívidas hoje, né? É difícil nos clubes menores também. Eu digo que os treinadores eles são vítimas até a página 2. Por quê? Quando existe um trabalho decente, e aí surge uma oportunidade melhor, numa divisão melhor, possivelmente com um salário melhor, eles abandonam o clube também, pedem demissão. Eu não julgo tanto assim, né? Porque, pintou uma oportunidade, um melhor salário, melhor condição de vida, mais visibilidade, é uma questão egoística, mas totalmente compreensível, natural, normal. Mas deixa o clube a sua própria sorte, né? Por um tempo que vai ter que se reestruturar ali, se movimentar, e o trabalho que estava bom pode, né, descambar e ficar ruim, e o torcedor, né, coitado. Mas fazendo justiça também, os treinadores, eles vivem com a corda no pescoço no Brasil, sendo demitidos a todo momento, o treinador fica 10 jogos, cai fora, não se levam em conta outros fatores. Então, Gui, eu até acho que essa regra vai dar uma pequena contenção no volume de trocas, que você vai até trazer para a gente os dados, mas essa coisa do comum acordo já deu uma estragada. Pois é, Reni, você falou dos dados, né? Eu vou trazer alguns números de demissões nos últimos anos da Série A do Campeonato Brasileiro. Em 2019 foram 26 trocas, 2020, que entrou em 2021, né, o Brasileirão, foram 28, até o momento 9 no campeonato desse ano. Eu acho difícil que a gente alcance os números dos últimos 2 anos, mas mesmo assim 9 trocas para 17 rodadas até aqui é um número muito considerável, e o comum acordo, Reni, até o momento, Lisca, do América Mineiro, deixou o América em comum acordo, Dado Cavalcante, do Bahia, e Humberto Louser, do Sport, saíram em comum acordo, Reni. E também, antes de eu dar aqui minha opinião, vamos colocar aqui os clubes que votaram a favor e contra essa regra. Foram a favor Atlético Mineiro, América Mineiro, Red Bull Bragantino, Chapecoense, Corinthians, Fluminense, Internacional, Palmeiras, São Paulo, Santos e Sport.
Agora, os clubes que votaram contra: Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Bahia, Ceará, Cuiabá, Grêmio, Flamengo, Fortaleza e Juventude. Olha, Veni, eu acho que assim, não resolveu até agora o problema da troca insana de técnicos no futebol brasileiro. É claro que tem muito menos se você for comparar com outros anos, mas mesmo assim eu acho um número muito alto. Repito, foram 9 em 17 rodadas. O comum acordo faz com que não exista regra, porque deixa tudo muito livre. O treinador faz esse comum acordo com o clube, ele está livre para treinar um outro time e o clube está livre para contratar jogador. Eu não gosto, Reni, também do fato da CBF querer se meter na gestão dos clubes, porque a CBF não consegue organizar um campeonato, a CBF não tem presidente e a CBF não consegue cumprir com aquilo que ela diz, que é paralisar o campeonato na data FIFA. A gente vai ver aí times brasileiros sendo mutilados por causa da data FIFA, né? Que agora vão ser 3 data FIFA, e olha que beleza, e o Campeonato Brasileiro não para. Então acho que a CBF tinha que se preocupar com outras coisas. A CBF também faz outra coisa bizarra, que é desvalorizar o Campeonato Brasileiro em detrimento da Copa do Brasil, em que a Copa do Brasil é a famosa Copa do Milhão. Os times jogam tudo por ela, por causa do dinheiro, e às vezes até abrem mão de serem campeões brasileiros, e o Campeonato Brasileiro é um título muito, muito importante. No futebol também, Reni, não existe uma regra específica. Claro que na teoria a gente não gostaria de ver tantas trocas de técnico, mas às vezes dá certo. E a gente toma como exemplo maior nos últimos anos o Flamengo de 2019, que o Abel Braga pediu demissão, ele não foi demitido, ele pediu demissão do Flamengo, e o Flamengo contratou o Jorge Jesus, e aí deu no que deu. E também no ano passado o Flamengo demite o Domenech Torrent, técnico catalão, traz o Rogério Ceni e consegue ser campeão brasileiro. Além disso, o Palmeiras, né, 2018, demite o Roger, traz o Filipão, consegue ganhar o Campeonato Brasileiro. Então não tem uma regra clara, Reni, sobre o dar certo e não dar certo no futebol. Eu gosto quando você fala também do interior, porque no interior tem um agravante do seguinte: o calendário ele é totalmente deficitário, os contratos são muito curtos, se você for comparar com os grandes clubes, os clubes gigantes de orçamentos maiores, né? Os contratos, eles acabam, às vezes, no campeonato estadual, tem um hiato de 4 meses, aí, às vezes, jogam uma Copa no estado, como aqui em São Paulo temos a Copa Paulista no segundo semestre, mas aí depois acaba e volta para o estadual, vários times emprestam jogadores para times de Série B e de Série C. Enfim, eu acho que não resolveu o problema, e esse comum acordo faz com que a regra... É uma muleta da regra, o comum acordo, para que clubes e treinadores fiquem livres para fazer essa insanidade que é a troca de treinadores a todo momento. Falou muito bem, Gui, e eu até quero te acionar daqui um pouco de novo, que a gente estava tentando encontrar se existia essa regra em outros campeonatos, os principais campeonatos internacionais de outras competições, Premier League, La Liga, Campeonato Italiano, enfim. Mas eu acho que a limitação me lembra até de outra regra que não é para treinadores, que é a limitação que existe na Espanha do comprometimento do salário com base no seu orçamento, né? Você pode gastar com salário de jogadores até 70% do que você tem. Eu não vou falar que foi isso que tirou o Messi do Barcelona, porque muita coisa tirou o Messi do Barcelona, uma gestão péssima do Barcelona. Mas eu acho que essas regras de limitações, elas aparecem justamente para tentar agir nessas deformações. E até você tinha colocado no roteiro aqui uma perguntinha: tem sido o Brasileirão do comum acordo? Eu acho que a verdade, né, esse comum acordo lembra até um pouquinho, talvez, do jeitinho brasileiro, né, que se fala. Eu não gosto muito dessa expressão, mas lembro um pouco, que parece que, na verdade, tudo dentro do futebol brasileiro é um comum acordo, né? É uma concertação não com S, né, de consertar, mas com C de concerto, de arrumação, de arranjo, para sempre ter uma estrutura de poder ali engessada, mudanças muito pequenas e sempre mantendo justamente no comando pessoas abomináveis como Caboclo, Del Nero, Ricardo Teixeira,
concertação, inclusive com as federações que deixam esses caras entrarem aí e por aí vai. Mas, Gui, você que faz o nosso Data Chuteira Ativista, mostre mais um levantamento que você fez aí pelo mundo afora do futebol com relação à demissão dos treinadores. Pois é, Reni, eu fiz uma pesquisa bem breve sobre as últimas 3 temporadas de 4 campeonatos da Europa e o número de demissões, né? Vamos então aos dados. A Premier League, Reni, que é visto como o principal campeonato de clubes do planeta, né, nacional, né? Teve na temporada 2020-2021 apenas 4 trocas de técnico, Reni. Olha só, número baixíssimo. Algumas deram muito certo, como o Lampard saindo do Chelsea para vir o Thomas Tuchel. Outras deram muito errado, como no West Bromwich, que demitiu o treinador que fazia um trabalho razoável ali, o Bilic, para contratar o Sam Allardyce, também conhecido lá na Inglaterra como Big Sam. O Big Sam não deu jeito em nada e o West Bromwich caiu. Mas, de qualquer forma, só 4 trocas. Na temporada 2019-2020, foram 7 trocas. Mais, Veni, 3 delas de um clube só, o Watford. Na temporada 18-19, também 7 trocas, sendo 2 delas do Fulham. Agora, Reni, indo para a Espanha, La Liga, né, o Campeonato Espanhol, você disse muito bem sobre o fair play financeiro que existe na Espanha e não existe na Europa, bizarro isso. Na temporada 2020-21, foram 7 trocas, 2 delas do Alavés. Na temporada 19-20, 10 trocas, um número até alto, sendo que foram 2 do Valência e 3 do Espanhol. O Espanhol, inclusive, na temporada 19-20 foi rebaixado. E na temporada 18-19 também 10 trocas, 2 do Celta. E aí, Reni, Itália, a terra da pizza e dos atuais campeões da Eurocopa. Temporada 20-21, 7 trocas, 2 vezes a Fiorentina. Temporada 18-19, 13 trocas. Em 3 delas, o Breccia. Na temporada 18-19, 12 trocas. 3 do Empoli. Para fechar, Reni, o nosso balanço, para isso aqui também não ficar um show de dados, o campeonato alemão, Bundesliga, terra aí do Gerd Müller, que infelizmente nos deixou na última semana, um craque de bola, grande centroavante, camisa 13, histórico da seleção alemã e do Bayern. Na temporada 20-21, Reni, 12 trocas, só que 3 dessas trocas foram do Schalke 04, que foi rebaixado. Na temporada 19-20, 8 trocas, 3 delas do Hertha Berlim. Inclusive, Reni, uma dessas trocas do Hertha Berlim foi do Klinsmann, que treinou a seleção alemã em 2006. Ele pediu demissão do Hertha Berlim, o Hertha torrou dinheiro para o homem, contratou reforço, ele estava uma coisa meio Sampaoli aqui no Brasil pedindo reforço. Contratou reforço, não deu muito certo, ele ficou pouquíssimo tempo lá e saiu. Na temporada 18-19, 7 trocas, sendo que 2 foram do Stuttgart. Pois é, Reni, aí assim, trouxemos os números de outros países e a gente se pergunta aqui, por que se demite tantos técnicos no Brasil? Já aproveitando esses números, Gui, primeiro elogiar o seu sotaque. Olha, o cara fala 5 línguas diferentes, é brincadeira, não. Fenomenal. Eu pesquisei a pronúncia de alguns dos times aqui antes da gente entrar no ar, Reni. Que isso? Então, se não é poliglota, é muito preparado, esse meu amigo. Eu acho que a gente vai ter que retomar brevemente esse assunto num podcast no fim do Campeonato Brasileiro, só uma linhazinha para refazer o balanço, porque, como você disse, vários dos times que trocaram de técnico, inclusive uns mais de uma vez, caíram, né? Então, a gente não está no momento de desespero de ninguém ainda, quer dizer, Chapecoense, talvez, né? Mas quase ninguém. Eu quero ver na hora do desespero, do aperto, como é que vai ficar essa regra aí, como é que vai ficar o comum acordo, se quem precisar de emprego, o treinador, por exemplo, vai falar comum acordo aqui, rapaz, né? Final de ano, inflação, as contas estão apertando. Ô Gui, acho que são muitos fatores nessa pergunta de por que se troca tanto de técnico aqui no Brasil. 2, basicamente, aqui, na minha opinião. Um deles
passa pela qualidade dos nossos dirigentes. Inclusive, a gente discutiu um pouco isso no episódio do Falamos dos Clubes Empresa. Quem não ouviu, vai lá, porque bombou esse episódio. E falamos um pouco de profissionalização da gestão. Não que a SA seja uma garantia de que isso vai acontecer, mas a qualidade dos nossos dirigentes com certeza implica muito na demissão dos treinadores. E de que forma, Reni? No processo de escolha. De escolher, por exemplo, às vezes se opta por técnicos que não têm, por exemplo, nada a ver com uma filosofia do clube e adequado ao elenco que se tem. Eu vou dar um exemplo para agradar aqui a torcida corintiana. Está o exemplo do Thiago Nunes. O Corinthians não é o Santos do meu amigo Guilherme Medeiros, time do DNA ofensivo. O Corinthians é o time do 1-0, da marcação, de um time muito que a gente vê na história, tem grandes atacantes, mas a concentração de grandes jogadores está ali no meio campo. Marcelinho Carioca, Neto, Sócrates, coisa que fala muito sobre sistema, né, Gui? O meio campo, né? Que articula entre a defesa e o ataque, né? Muita coisa de sistema de jogo, de tática, de funcionamento para o time dar certo. E traz o Thiago Nunes, que propunha um futebol com mais saída de bola, um pouco mais de desenvoltura, enfim, tendo tido um grande trabalho no Atlético Paranaense. Só que isso não tem nada a ver com o Corinthians. Não tem nada a ver com o Corinthians e não tinha nada a ver com o elenco do Corinthians. No momento de enxugamento de gastos, entre aspas, porque trouxeram o Luan numa jogada no escuro, por exemplo, né, que não foi um enxugamento de gastos. Mas não trouxeram mais nada também, então não deu certo. Quer dizer, uma escolha totalmente errada. Então, às vezes, se demite porque escolheu mal. E para citar, uma das péssimas coisas que o Thiago Nunes fez foi demitir um grande ídolo da história do Corinthians, que é o Ralf, né? Outro ponto, Gui, e para finalizar, a qualidade dos técnicos brasileiros. Eu acho que tem muito a ver com isso. A gente sabe que, de uns tempos para cá, eles têm buscado, uma parcela tem buscado mais conhecimento, mas a gente sabe que dentro do Brasil ainda carece maior oferta de curso, de formação, de bibliografia, de ter um intercâmbio maior com outras praças esportivas do mundo. Inclusive, tem uma regra dentro da CBF, Gui, a CBF, inclusive, impõe mais regras para a formação de técnicos, por exemplo, ter uma experiência já no futebol, ou uma formação acadêmica antes, como educação física, tem mais exigências do que a Conmebol, inclusive uma trava para que treinadores ou futuros treinadores estudem lá fora, que é algo como se precisasse de uma autorização da federação local para eu simplesmente poder estudar fora, que é uma coisa surreal, que não existe nem na Conmebol. Olha, a CBF superou a Conmebol em bizarrice. Que coisa maluca, né? E a UEFA também não tem isso. Gui. Meu Deus. E a UEFA não tem isso também. Então, quer dizer, é uma coisa que dificulta, não é, acho que em algumas situações pode ser um impeditivo, mas dificulta essa formação, então. Então, o que me faz concluir, Gui, que a qualidade dos técnicos aqui também conta muito nessa história. E dos dirigentes que eu falei antes. E para você? Para não te copiar, Reni, além dos dirigentes serem, na sua imensa maioria, muito despreparados, eles não têm muita noção de quem estão contratando, duas coisas me irritam muito. A primeira delas é a grife. Dirigente não pode ver treinador de grife desempregado, Reni, é um fetiche que os caras têm. Um exemplo que vou te dar aqui que aconteceu no ano passado. O Bahia, que é tão elogiado pelo seu modelo de gestão, a gestão do futebol é uma tragédia. O Bahia demitiu o Roger Machado e contratou o Mano Menezes, Reni, né? O grande Mano Menezes. Tudo bem, bicampeão da Copa do Brasil com o Cruzeiro, mas peça fundamental no rebaixamento e nos fiascos do Cruzeiro por aí. O que aconteceu? Deu muito errado. Foi um dos piores trabalhos, o pior trabalho da carreira do Mano Menezes no Bahia. Um trabalho horroroso. O time não tinha nada do que o Mano gosta de fazer, que é um jogo mais reativo, como gosta de dizer o pessoal aí
da tática, né? O Bahia não tinha nada dos conceitos do Mano Menezes e ele durou até dezembro, né? O Campeonato Brasileiro do ano passado se estendeu até fevereiro. E, Reni, uma coisa que contribui muito para essa cultura é até mesmo nós, né? Nós jornalistas, nós da imprensa. Eu não sei se ainda tem na televisão, mas até há pouco tempo atrás tinha o famoso Bico do Corvo. O Bico do Corvo nada mais era do que um incentivo a essa cultura de demissão em massa dos técnicos. Um técnico não podia perder 3 jogos, que ele já entrava no Bico do Corvo, ele tinha que cair. E aí o que acontecia? No 4º jogo, às vezes ele ganhava, chegava no 5º jogo, perdia, tchau. Era bem assim que funcionava o Bico do Corvo. Então, a opinião pública influencia muito, Reni. Então, a gente também ajuda muito nessa questão, porque eu acho que não se tem um preparo ainda legal nosso de discutir sobre um trabalho de treinador, sabe? Então, o Bico do Corvo ajuda muito. Um outro exemplo do Bico do Corvo foi o Fluminense recentemente, né? O Fluminense foi até as quartas da Libertadores, jogou contra o Barcelona de Guayaquil, e antes do jogo já estavam discutindo, Reni, se o Fluminense não se classificar, o Roger vai cair, tem que cair, e não se discutiu outras coisas do Fluminense. Só o Roger, no fim das contas o Fluminense acabou eliminado pelo Barcelona de Guayaquil, foi inferior realmente no confronto, nos 180 minutos, ao time equatoriano, e aí o Roger caiu no sábado, 2 dias depois do jogo. Então acho que a gente ajuda muito, Reni, e eu fico particularmente triste por isso, cara. A gente contribui muito para que o debate ainda sobre técnicos, até sobre o futebol no Brasil, serem muito pobres, cara. Então, Bico do Corvo e grife são coisas que me irritam bastante ainda nessa máquina moedora de técnicos do futebol brasileiro. Concordo com você, Gui. Concordo totalmente. Essa questão da opinião pública. E a do Roger me deixou realmente irritado, porque é uma memória curta também, né? O que era o Fluminense há poucos anos, né? O Fluminense estava à deriva ali, né? O que se tinha de expectativa para o Fluminense? Você que nos ouve, que torce para o Flu, você realmente pensava que o Flu ia ser campeão da Libertadores? Né? Fez uma campanha extraordinária, quartas de final, não é pouca coisa, né? Então me deixou particularmente irritado. E lembrei de 2 considerações aqui, Gui. Vai lá. Que essa coisa da qualidade dos técnicos, vamos falar a verdade aqui, pelo menos na minha opinião. O Abel Ferreira, Renato Gaúcho e Cuca, a questão é o elenco que eles têm, os times que eles têm na mão. Não é que eles fazem mágica nenhuma, desnível com os demais, né? O Palmeiras, o Galo, o Flamengo tem elencos muito melhores que o resto do Brasil. Não é Abel, não é Renato, não é Cuca, que são treinadores fantásticos, que fazem um time máquinas de futebol, né? Cruyff da vida, né? Não tem nada disso, né? E essa carência de formação de técnicos, essa limitação que eu falei, essa dificuldade que se impõe numa exigência da CBF para se estudar lá fora, fez com que acontecesse um efeito reverso de técnicos virem para cá. A gente está em meio a um recorde de número de treinadores estrangeiros no Brasil, né? São 7, né? Aguirre no Inter, Antônio Oliveira no Atlético, Abel Ferreira no Palmeiras, Gustavo Florentino no Sport, Juan Pablo Vojvoda no Fortaleza, Hernan Crespo no São Paulo e o Diego Dabov no Bahia. 7 treinadores estrangeiros, estão buscando coisa nova. Até gosto disso, mas a gente tinha que formar aqui dentro do Brasil. E a tristeza, como a gente falou na introdução, Gui, é que a alternativa por alguém de dentro do clube se daria depois que excedido o limite, como você bem leu na introdução. Quer dizer, na última circunstância, a gente apela para a base, para o treinador que está dentro da casa, que também, às vezes, não tem grande formação. Na última circunstância, se a gente não pode contratar, a gente apela para a molecada da base e vamos sofrer dentro do campeonato. A gente não tem que recorrer à base quando a gente está numa situação desesperadora. A base tem que ser uma coisa que caminha dentro do clube ou ajuda a evoluir, não para salvar ninguém, né? Reni, eu só queria fazer uma consideração aqui.
Você citou a defasagem até cultural dos técnicos brasileiros. Isso é uma coisa interessante, né? Como os técnicos brasileiros foram educados desde a escola primária, né? A gente tem um problema educacional no Brasil grave que vem desde o primário, não é só ensino médio ou fundamental, não. Vem lá de trás e isso, claro, influencia no nosso futebol. Eu particularmente, Reni, gosto bastante do intercâmbio, sabe? Acho que técnico estrangeiro bom tem que vir para cá mesmo se tiver essa possibilidade. O futebol na Inglaterra se desenvolveu muito assim, né? A partir da chegada do Wenger no Arsenal lá atrás, e aí hoje você vê que os dois principais técnicos do planeta trabalham na Inglaterra e não são ingleses, o Klopp e o Guardiola. O que comprova, Reni, a defasagem dos brasileiros é que o Vojvoda treina o Fortaleza com um elenco modesto comparado com outros. E o Vojvoda é terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, está nas quartas de final da Copa do Brasil e o time dele joga bonitinho, certinho, o que comprova demais o quanto os técnicos brasileiros, em sua maioria, não são todos, né, mas a maioria deles são bem abaixo do esperado, porque o Vojvoda, antes disso, era um técnico que trabalhava em times menores da Argentina e até do Chile, né, Talheres, trabalhou no União La Calera, lá do Chile, são times modestos. Então é legal poder ver ele fazer um trabalho muito legal aqui, escancarando, né, o quanto os técnicos brasileiros, em sua maioria, estão atrasados, né, Reni? Né? A gente não gosta tanto assim de usar esse termo, mas a gente é obrigado a dizer, vendo o trabalho até aqui do Vojvoda, né? Exato, Gui. Eu concordo, tem que vir esses caras. E você vê que não precisa de muito lá fora para se dar bem aqui no Brasil. Antes da gente ir para os nossos quadros especiais, eu não sei se vão derrubar esse episódio por causa dessa introdução que eu quero fazer aqui, mas tem um episódio do Porta dos Fundos, vou botar um trecho de 20 segundos, libera aí, Spotify, que é o Rafael Portugal e o Pedro Benevides. O título do vídeo no YouTube é Vascão, que é um amigo que vem de férias para o Rio de Janeiro e a atividade turística é treinar o Vasco da Gama. Vamos dar uma ouvida aí. Pô, Rio de Janeiro aí, 10 dias de férias. Que maravilha, hein? Vai fazer o que aí? Você é técnico do Vasco, cara. O Vasco, tu diz o quê? O time do Vasco? O time do Vasco, Vascão, Vasco da Gama, sua fama, assim, se fez. Fazer essas coisas bem turísticas mesmo, entendeu? Já fiz o Pão de Açúcar, Corcovado, agora eu vou assumir o comando aí pra ver como é que é. Olha, Reni, faz um tempinho que a gente não parabeniza os clubes, porque no dia que estamos gravando, infelizmente não bate com datas, mas hoje, Reni, é aniversário do Velo Clube, Reni, time do interior paulista, time lá de Rio Claro, completando 111 anos, campeão da Série A3 de 2020, bateu o Sport Clube São Bernardo na final, fez uma boa Série A2, Reni, esse ano, terminou em nono, quase chegou nas quartas de final, mas fez uma campanha muito legal, surpreendente. Então fica aí os nossos votos de parabéns para o Velo Clube, 111 anos de história, Reni. Antes de tocar o hino, Gui, duas considerações sobre o Velo. Velo é nome em francês para bicicleta, uma das possibilidades de falar bicicleta, Velo. E justamente o começo do clube remete a uma formação de ciclistas, né, até por uma influência francesa da época de formação do clube, 1910. Então o objetivo era ter ciclista, não era ter jogador de futebol, não. Mas aí virou esse clube aí de Rio Claro. E outra coisa muito curiosa, Gui, que em Rio Claro tem o clássico, né, Velo Clube e Rio Claro Futebol Clube. E os dois mascotes são o Galo. O Galo Vermelho do Velo. O Galo Azul. E o Galo Azul do Rio Claro. Solta o hino do Velo aí, DJ. Salve, ó Velo Clube, galo de vitórias mil. Rubro verde, tu és a esperança, de Rio Claro, céu de anil. Salve o esquadrão esplendente, heróico e valente, vamos Velo pra frente. Salve o Velo campeão, driblando com muito amor. Salve a jornada brilhante, salve o Velo de valor.
E só para fechar sobre o Velo, Reni, teve o clássico, viu, de Rio Claro nesse ano. Terminou 4-3 para o Rio Claro. Infelizmente o Velo não... Infelizmente para o Velo, né? Para a torcida do Velo, o Velo não conseguiu empatar ou vencer. Mas foi um baita jogo. Eu lembro de ter assistido. Eu acompanho as divisões aí, Série A2, Série A3 de Campeonato Paulista. Foi um jogo bem divertido. Reni, agora aquele quadro que a gente mais gosta aqui no Chuteira Ativista, essa que é a verdade, o que você viu? Reni, não lembro ao certo o número do episódio, se é o 7 ou se é o 8, mas nós gravamos um episódio sobre racismo no futebol com o Marcelo Carvalho, e ele falou coisas muito legais, deu uma aula aqui pra gente. A gente até abordou sobre racismo no jornalismo esportivo com ele, né? Recomendo muito que vocês escutem esse episódio, gente. Episódio muito legal que gravamos com o Marcelo. E nessa semana, o Luiz Teixeira, repórter da Globo, foi uma vítima de racismo. É a prova. Quando perguntarem o que é o racismo estrutural, este episódio envolvendo o Luiz é tudo. Ele foi questionado, entre muitas aspas, no credenciamento de um jogo que ele ia trabalhar, se ele era o câmera, mesmo sendo o único repórter de campo e com a roupa de transmissão. Se ele era o câmera ou se ele era o auxiliar. Além do menosprezo do cara com as outras profissões que são muito importantes, o câmera e o auxiliar são peças fundamentais, tanto quanto o repórter. E sim, cara, negro pode ser repórter também. E fica, Reni, a recomendação do texto dele no GE. Globo, o texto do título "Você está preparado para ouvir o meu grito?", um texto sensacional do Luiz. Força para ele, um abração para ele, não sei se ele nos escuta, que ele possa nos escutar, que sim, ele é uma audiência muito qualificada. Abraço, Luiz, força aí, cara, e parabéns pelo seu trabalho. Sensacional. Eu sou suspeito para falar do Luiz, Gui, que foi meu colega lá da Rádio Band News por 2 ou 3 anos, ali de convivência, principalmente nos fins de semana, né, das transmissões esportivas, quando o pessoal do esporte mais trabalha. E o Luiz é um cara fantástico, um profissional sensacional, não à toa onde está. Filho querido de Tabuão da Serra, alô Tabuão! Esse filho vocês têm que ter muito orgulho, um cara batalhador e não merece passar pelo que passou jamais. E mais importante, essa luta que ele tem, que ele puxa para si, contra o racismo. Luiz, um cara antirracista, dentro das causas, né, politizado sobre a questão, e certamente um cara fundamental para estar na nossa esfera pública e para ser um comunicador e espalhar essa mensagem contra o racismo. Luiz, você é o cara. Isso aí, Luiz, você é o cara. E, Reni, o que você viu aí nesta semana no esporte, na política ou qualquer outra coisa aí que te chamou a atenção? Gui, eu quero falar de outra coisa que remete a muito às nossas origens, né, a nossa formação. E todos nós temos um pouco de África e todos nós temos um pouco dos indígenas, né? Uma grande mobilização essa semana que gravamos lá em Brasília, dos povos indígenas em Brasília, 6 mil indígenas lá na Esplanada dos Ministérios, 173 etnias diferentes, para acompanhar o julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre o marco temporal. Marco temporal, que é uma coisa que inventaram, que não está na Constituição, que não está em lugar nenhum. Essa tese do marco temporal pretende afirmar que só teriam direito às terras ancestrais os povos originários que as estivessem ocupando no dia da promulgação da atual Constituição em 1988, mesmo que dela tenham sido afastados os povos pelo uso da violência, né? Caso prevaleça essa tese, poderá inviabilizar, inclusive, a demarcação de novos territórios. A gente já tem no poder um presidente que, além de genocida, é etnocida.
Quando ele começou o governo, ele já falou, no meu governo não vai ter demarcação nenhuma mais. No mesmo dia da posse, na noite da posse, ele já assinou uma notícia, uma medida provisória. Olha só, Gui, transferindo da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, para o Ministério da Agricultura, simplesmente a função de demarcar e delimitar as terras indígenas. O Ministério da Agricultura, felizmente, isso revertido poucos meses depois pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Esse julgamento deve levar um tempo, tem gente falando que vai ter pedido de vista, mas seria importante que fosse concluído logo e que fosse rejeitada a tese do marco temporal para permitir que os indígenas fiquem nos próprios territórios, que possa ter mais demarcações. Ninguém aqui é contra a agricultura, produtor rural, mas que se respeitem os limites e que, ao contrário desse pessoal aí que está no governo federal, que se protejam os indígenas. Porque, assim, Cado Salles e essa tropa toda só defende madeireiro e garimpeiro irregular. Pois é, Reni, é aquilo, né? A escolha muito difícil, teve isso, né? Lá em 2018, escolha muito difícil. Quando ele chegar lá, ele vai ser moderado. A gente escutou esse monte de groselha há 3 anos atrás, na época da eleição, e sim, a escolha era muito difícil mesmo, né? Olha aí, o Brasil tá pagando um preço muito alto por ter um cara completamente despreparado, um genocida, e que não se importa com absolutamente nada, a não ser com ele mesmo. Ele que, né, disse essa semana aí, né, Reni, para o povo comprar fuzil, né? Tá faltando, o povo não está conseguindo comprar feijão, mas tem que comprar fuzil. Olha só que absurdo nós tivemos que ouvir desse imbecil que ocupa a cadeira lá em Brasília e que teve o apoio de muito meio de comunicação que agora bate, né? Bater agora é fácil, bater agora é muito fácil. Há 3 anos atrás optaram por não bater. Lembro de uma fala de Ciro Gomes dizendo que o Bolsonaro era o projetinho de Hitlerzinho tropical, e eu não lembro quem foi que perguntou se isso era tratar o Jair Bolsonaro com respeito. Pois é, Reni, cada vez mais difícil viver no Brasil de Jair Bolsonaro. E com essa aí a gente fecha, viu? A gente encerra a 11ª edição do podcast Chuteira Ativista. A gente espera não ser derrubado, hein? A gente espera não ser derrubado. Não nos derrubem. Não nos derrubem, não deem golpe. E se houver democracia ainda, voltaremos muito em breve, Reni. Até a próxima, Gui. Valeu.